Eis-nos aqui para sermos instrumento na mão do Senhor, não apenas aqui dentro dessas quatro paredes, mas em todo lugar onde o Espírito Santo de Deus nos conduzir, que nós possamos dizer para Deus: eis-nos aqui, usa-nos segundo a tua vontade. Amém? Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos estar lendo dois textos na leitura dessa palavra. O primeiro se encontra em 1 Coríntios 13, 19. O segundo em Oséias 6, versículo 3. Coríntios 13, 19 nos diz assim. 13. Não. Então deixa eu achar, né? 19 não deve ser 9. Deixa eu ver. Olha que eu revi para poder não. Vamos lá. Como é 1 Coríntios 5, 13. Deixa eu só ver se é 9. Na hora de digitar o dedo, bateu no lugar errado. Treze, 9, amados, perdão. Que diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Amém? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Oséias 6, 3. Nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como chuva seródia que rega a terra. Amém? Então o texto diz que nós conhecemos em parte, e o outro diz que precisamos prosseguir em conhecer esse Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a minha vida diante de Ti nessa hora. Pai, o Senhor conhece as condições físicas em que eu me encontro aqui nesse momento, mas acabou de ser ministrada a cura sobre a minha vida e eu tomo posse disso, Deus. Eu creio, Senhor, no sobrenatural de Deus, eu creio, Senhor, no poder da cura, e eu creio que em Ti está a força, Senhor, para que eu possa estar ministrando a Tua palavra nessa noite. Então, Senhor Deus, contempla a minha vida nessa hora e me sustenta com a força do Teu poder, e que a Tua palavra ministrada nessa noite possa falar aos corações e que nada possa impedir do Teu Espírito falar nessa noite, neste lugar, Pai, porque o Teu Espírito tem liberdade para falar aos nossos corações, e que eu seja um instrumento nessa noite usado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Conhecer a Deus, né? A gente sempre fala dessa necessidade de um conhecimento de Deus, que nós precisamos conhecer a Deus. E essa semana, essa palavra falou muito forte ao meu coração, né? Eu recebi essa palavra aqui, não sei se foi domingo passado, quarta-feira, num cântico que foi cantada, veio essa palavra para ser ministrada. O quanto conhecemos a Deus, quanto cada um de nós conhecemos a Deus. E eu fiquei com esse tema, fui para casa e comecei a pensar qual texto, né, eu iria encaixar nesse tema, porque eu não posso pregar um tema sem ter uma passagem bíblica, né, para a gente estar pegando como base. E eu estava dormindo e acordei com esse versículo na minha cabeça, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E eu comecei a pensar sobre esse assunto de conhecermos a Deus em parte, né, de conhecermos a Deus pela metade, de não conhecermos a Deus como nós deveríamos conhecer. E conhecer a Deus realmente é algo muito fundamental, amado, para as nossas vidas. Tanto para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus e precisam aceitá-lo, precisa conhecer a esse Deus, né? Que ainda não conseguiu fazer de Jesus o seu Salvador, o seu Senhor, precisam conhecer esse Deus, mas também, amado,
amado, é fundamental para as nossas vidas, que já aceitamos a Jesus, a vir conhecê-lo de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais tremenda, de uma maneira mais poderosa, né? De um relacionamento mais íntimo com Ele. O conhecimento de Deus é importante para todos, amado. Às vezes nós falamos assim, fulano ainda não conhecem a Jesus. E quando Deus me perguntou o quanto você me conhece, né, isso me chocou um pouco. Porque nós achamos que nós já conhecemos a Deus, já aceitamos Jesus, já fizemos de Jesus o nosso Senhor, já caminhamos para a igreja, já estamos servindo a Cristo, então na nossa cabeça nós conhecemos a Deus. Mas essa pergunta do Espírito Santo para mim, o quanto você me conhece, isso me trouxe um questionamento, né? Isso me trouxe uma certa inquietação ao meu coração. E eu vi realmente que existe uma necessidade de que mesmo nós como filhos, mesmo nós que já aceitamos a Jesus, conhecemos mais do que conhecemos até aqui. Né? E por que é tão importante, amado, esse conhecimento? Né? Por que esse conhecimento é tão importante na vida de todos? Não só na vida daqueles que ainda não aceitaram a Jesus, como na nossa vida também. Porque esse conhecimento na nossa vida, amado, traz uma libertação. Conhecimento de quem é Deus nos liberta. Né? Quando a gente fala nos liberta, não é só uma questão desse conhecimento nos libertar do pecado e nos trazer para a vida. Porque muitas vezes nós somos libertos do pecado, mas carregamos conosco muita coisa que acaba nos oprimindo, que acaba nos abatendo, que acaba nos entristecendo. Né? E a gente precisa conhecer exatamente para termos essa liberdade. João capítulo 8, versículo 32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade que liberta é Jesus. Não, mas eu já tenho Jesus, glória a Deus por isso. Porque eu já tenho Jesus, porque você já tem Jesus. Mas será que eu tenho Jesus numa porção tão grande? Eu conheço tanto dessa verdade, ao ponto de eu estar verdadeiramente liberta de todas as coisas? De ter uma vida totalmente liberta por Jesus Cristo? E João 14,6 também diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é essa verdade que nós precisamos conhecer para que nós possamos encontrar essa libertação. Né? João 14,7 diz, se vós me conhecesses a mim, também conheceria o Pai. Então, para nós, se nós conhecemos a Jesus verdadeiramente, nós vamos conhecer o Pai. Esse é o diálogo de Jesus, né? Com os seus discípulos, e ele vai, no fim do diálogo, ele está conversando com Filipe, quando Filipe pede a ele, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Se vocês me conhecessem, vocês já conheceriam a Deus. E aqueles discípulos estavam andando com Jesus. Então, o andar com Jesus não quer dizer que existe um conhecimento realmente dele. O caminhar com Jesus, muitas vezes na nossa vida, não significa um conhecimento profundo desse Deus. Porque os discípulos estavam caminhando com Jesus. Esse discurso de Jesus não era para pessoas que não caminhavam com ele, para pessoas que não conheciam. Eram os próprios discípulos que estavam próximos a ele. Tanto é que é Filipe que retruca dizendo para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Ou seja, por quê? Porque ainda não existia um conhecimento daqueles discípulos da verdade de quem era Jesus. Eles ainda não tinham conseguido chegar a esse entendimento. E Jesus fala para ele, quem vê a mim, vê o Pai. Se você está vendo a mim, você está vendo a Deus. Então, muitos de nós aceitamos Jesus apenas para ser livre do inferno. Porque nós não queremos ir para o inferno. Ninguém quer, amado. Nem aquele que está lá no mundo, mesmo, nem aquele que está lá na sarjeta, mesmo aquele que está metido na bebida, na droga, no vício. Se você perguntar, você quer ir para o inferno? Claro que não. Quem é que vai querer ir para o inferno? Ninguém. Ninguém deseja isso para a sua vida. Então, muitos aceitam Jesus somente para isso. Aceitei Jesus para receber a minha salvação, para ir para o céu. E tá bom. Né? Só que essa não pode ser uma verdade na nossa vida. Porque nós precisamos conhecer a Jesus, porque Jesus nos prometeu ter uma vida abundante aqui na terra. Então, nós não temos que aceitar Jesus visando só o céu. Nós precisamos aceitar Jesus e conhecê-lo, para que possamos caminhar nessa terra. Glória a Deus. Então, muitos aceitam Jesus somente para isso, entendeu? Glória a Deus.
é que o culto está passando ali, ele foi tentar, né, acompanhar o culto, que a gente acompanha para ver se tem alguma, se o pessoal pede alguma oração, alguma coisa, e acabou entrou a missão, mas tranquilo, louvado seja o nome do Senhor por isso. Voltemos aqui então a nossa mensagem. Então muitos aceitam a Jesus exatamente para isso, para ser livre do inferno, mas não o conhecem de verdade, não o conhecem de fato. E outros não se entregam a Jesus exatamente porque não conhecem essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Então a falta de conhecimento traz dificuldade para os dois tipos de pessoas, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus e para aqueles que já aceitaram. Por quê, amado? Porque se nós conhecemos em parte, como diz o texto de Coríntios, que diz que conhecemos em parte, por isso nós profetizamos em parte. Nós temos dificuldade de proclamar a verdade total do Evangelho, porque nós não conhecemos a Deus no todo. Nós não conhecemos a Deus de uma maneira mais profunda. Nós não conhecemos a Deus como precisamos. O próprio apóstolo Paulo diz que conhecemos em parte. Por isso, em parte, nós profetizamos. Esse profetizar é o proclamar a palavra de Deus, o proclamar as boas novas do Evangelho. Por isso, nós proclamamos em parte, porque nós não conhecemos totalmente essa verdade. Porém, o texto de Oséias nos diz que nós podemos prosseguir em conhecer essa verdade. Então, nós podemos concluir o quê? Que nós podemos crescer nesse conhecimento. Que o conhecimento que eu tenho de Deus hoje, ele pode ser menor do que o que eu vou ter amanhã, do que eu vou ter depois de amanhã. Porque eu vou crescendo, eu vou prosseguindo em conhecer essa verdade. E isso é uma boa notícia para nós, porque às vezes a gente fala assim, a gente não conhece a Deus, aí a gente se entristece e não vai buscar mais, não vai coisa, mas pelo contrário. Nós precisamos entender que esse conhecimento de Deus, ele é um crescimento produtivo e crescente. Cada dia mais nós podemos conhecer. E esse conhecimento, amado, precisa ser prioridade na nossa vida. Nós precisamos nos preocupar e verdadeiramente analisar. Durante toda essa semana eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse questionamento do Espírito Santo comigo. Quanto é que você me conhece? O quanto você conhece de mim? Porque às vezes a gente, por estudar muito, por pesquisar muito, por ler muito, a gente tem a ilusão de que conhece muito acerca de Deus. Mas isso muitas vezes não é verdade na nossa vida, amado. Porque quando eu falo em conhecer a Deus, eu não falo apenas de um conhecimento dos atributos de Deus. Eu consigo falar, Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é maravilhoso, Deus é o todo-poderoso, Deus é onisciente, Não é disso que eu estou falando, que nós temos que conhecer a Deus. Quando eu falo em conhecer a Deus, eu não falo de uma coisa teórica, mas sim de conhecer o coração de Deus. Aí a gente fala assim, a gente não conhece nem o coração do ser humano, como é que nós vamos conhecer o coração de Deus? Como é que eu posso conhecer o coração de Deus se eu não consigo conhecer nem o coração do meu marido? Eu não sei nem o que se passa no coração dele. Como é que eu posso conhecer o coração de Deus? Mas nós precisamos, amado, conhecer o coração de Deus. E é muito mais fácil nós conhecermos o coração de Deus do que conhecermos o coração de um ser humano. Por quê? Porque o Espírito de Deus, que conhece totalmente a esse Deus, ele habita em nós. Então é mais fácil eu conhecer o coração de Deus do que eu conhecer o coração de Acirlene. Porque o Espírito de Acirlene não habita em mim. O Espírito de Acirlene é dela. Não está em mim. Agora, o Espírito de Deus está em mim. Ele habita na minha vida. Então se torna mais fácil eu conhecer o coração desse Deus. Conhecer seus sonhos, conhecer seus projetos, conhecer aquilo que Deus tem elaborado, aquilo que Deus tem planejado fazer. Nós precisamos ter conhecimento disso. E mais uma vez eu falei, você pergunta, é possível? Sim, é possível sim. Porque não é nem só porque eu estou falando que é porque o Espírito de Deus habita em nós, mas Amós capítulo 3, versículo 7 diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus servos os profetas. E Gênesis 18, 17 diz, ocultarei a Abraão o que faço? Então nós podemos conhecer o coração de Deus sim, porque Deus tem prazer em se revelar para nós, amados. Nós, como seres humanos, temos o hábito de tentar esconder das pessoas aquilo que nós somos. A verdade é mentira. Nós sempre tentamos camuflar aquilo que nós somos para as pessoas. Nós não temos
coragem de nos expor para as pessoas, nos abrir totalmente para as pessoas. Exatamente por quê? Porque existe muita coisa em nós, eu não estou dizendo em termos de pecado, mas às vezes em termos de ações, de sentimentos, de pensamentos, que vai chocar a pessoa. Se essa pessoa me conhecer realmente, ela vai pensar o que a meu respeito? Né? Mas Deus não tem o que esconder de nós, amado. Porque Deus é santo. Então Ele tem prazer de se revelar a nós, Ele tem prazer de se mostrar para nós, Ele tem prazer cada vez que nós chegamos diante do Senhor e falamos, quero te conhecer melhor. E se falamos isso em verdade, Deus tem prazer em se revelar. Deus é um Pai, e todo pai tem, quando tem filho pequeno, ele brinca de esconde-esconde com o filho, né? Só que ele se esconde de maneira tal que ele deixa sempre uma pontinha de fora para o seu filho poder encontrá-lo, não é assim? Quem é pai, quem é mãe sabe, a gente vai brincar de esconde-esconde com o filho, a gente não se esconde de verdade. A gente só camufla alguma coisa ali, mas de maneira que ele consiga descobrir. Por quê? Porque senão ele vai se sentir frustrado, porque ele não me achou. Isso vai gerar medo nele, isso vai gerar pavor, porque ele não me achou. Então a gente está oculto, mas ao mesmo tempo se mostrando. E assim é Deus. Deus é Pai, mesmo Ele estando oculto, Ele está se mostrando para nós. Ele sempre está deixando alguma coisa de fora para que a gente possa vê-lo, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender. E Deus tem prazer, amado. Deus não tem prazer de fazer nada às escondidas dos seus filhos. Ao contrário. Né? A gente leu aqui em Amós que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus servos, os profetas. E quando nós falamos profetas aqui, nós não estamos falando do dom de profecia. Nós estamos falando daquele que proclama a palavra, daquele que anuncia as boas novas do Senhor. Deus tem prazer de se revelar para essas pessoas. Deus não deixa oculto, amado. Nada. Para aqueles que estão buscando conhecê-lo melhor. E se as coisas não estão ocultas, se as coisas nos estão ocultas, se nós não estamos conseguindo ver os planos de Deus, nós não estamos conseguindo, Deus não está nos revelando o que Ele está pretendendo fazer, Ele não está nos revelando aquilo que está oculto. Tudo que diz respeito a Deus, para mim, está oculto, né? Eu não consigo vislumbrar nada, eu não consigo ver nada. Se isso está acontecendo, é porque nós não temos buscado conhecer o coração de Deus como nós deveríamos. Se Deus está oculto para você, se Deus é um Deus que está longe, se você sente Deus distante, se você não consegue ter de Deus uma revelação, um entendimento acerca das coisas, é porque você e eu não temos buscado conhecer o coração de Deus como ele precisa ser conhecido. Porque Jeremias 29, 13 e 14, a parte A diz, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. O Senhor disse que se nós o buscarmos de todo o coração, Ele vai ser achado por nós. Ele vai estar nos revelando, Ele vai estar nos mostrando, Ele vai estar nos direcionando, Ele vai estar sempre dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Siga aqui, vira para cá, faz dessa forma, age desse jeito. Às vezes nós ficamos, amados, sem rumo na nossa vida, sem uma diretriz, sem saber o que fazer. Isso é em função de conhecermos pouco o coração de Deus. Porque quando temos intimidade com Deus, quando somos íntimos de Deus, nós recebemos de Deus a direção para cada passo que vamos dar na nossa vida. Para cada coisa que nós precisamos fazer. O Senhor se revela. Então nós precisamos entender, amado, que conhecer a Deus de fato e de verdade é imprescindível na nossa vida, deve ser a nossa prioridade, deve ser a coisa que eu mais quero. Às vezes a gente gasta tanto tempo aprendendo tanta coisa terrena, às vezes nós nos preocupamos tanto em aprender tanta coisa, mas esquecemos de tentar conhecer o coração de Deus, que é aquilo que vai gerar vida em nós. É aquilo que vai trazer a paz no nosso coração. É aquilo que vai nos trazer tranquilidade. O conhecimento verdadeiro da pessoa de Deus. De quem Ele é, como Ele pensa, como Ele age, como Ele faz. E
né, desde lá do rol de berço, que vem crescendo na igreja e viemos aprendendo acerca de Deus, mas nunca tivemos uma experiência profunda mesmo com Deus, ao ponto de mudar totalmente a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de encarar, porque não conhecemos a Deus. Não temos esse conhecimento que nós precisamos ter. E conhecer a Deus é muito importante, amado, em primeiro lugar, porque o conhecimento de Deus nos torna íntimos dele. E quem é íntimo de alguém tem mais liberdade para falar, para pedir. Quanto mais íntimo você é de alguém, mais liberdade você tem para pedir alguma coisa àquela pessoa. Quando você não tem intimidade com uma pessoa, como é difícil você chegar para pedir algo. Porque você não sabe o que a pessoa vai falar, você não sabe como a pessoa vai reagir, né? Mas se você é íntimo, né, é muito mais fácil eu pedir alguma coisa para Rogério do que eu pedir para qualquer outra pessoa. Por quê? Porque a gente vive dentro da mesma casa, a gente se conhece, a gente está junto, a gente compartilha. Ele conhece as minhas necessidades, ele conhece a minha maneira de ser, ele conhece, né, até mesmo muitas vezes o meu olhar, ele conhece. Então se torna mais fácil conversar, é mais fácil pedir, é mais fácil dialogar. Então quando nós conhecemos a Deus dessa forma, é muito mais fácil a gente ver esse exemplo lá em Abraão. Abraão foi citado como amigo de Deus em Gênesis 18, quando Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, a intimidade que Abraão tinha com Deus foi suficiente para ele chegar e falar assim: mas Senhor, o Senhor vai fazer isso? Mas se lá tiver 50 justos? E se lá tiver 40? E se lá tiver 30? E ficar dialogando com Deus, tentando, né, argumentando com Deus. Porque Abraão conhecia o coração de Deus e sabia da justiça de Deus, sabia do coração de amor que Deus tinha. Por isso era fácil para ele ficar intercedendo pela vida daqueles que estavam em Sodoma e Gomorra, mesmo sabendo que eles estavam todos errados. Isso Abraão fez por quê? Porque ele tinha uma intimidade com Deus, ele conhecia o coração de Deus. Ele sabia que aquele Deus era um Deus de amor. Que se ele começasse a interceder, Deus ia mudar a circunstância. Então nós precisamos conhecer mais o coração de Deus para termos essa intimidade, para termos uma maior liberdade de conversar e de dialogar com Deus, amado. De falar e ouvir Deus responder. Porque cada vez que Abraão botava um número para Deus, Deus falava: se tivesse tanto lá, eu salvo a cidade. Se tiver 50, por amor dos 50, eu vou salvar. Se tiver 40, por amor dos 40, eu vou salvar. Mas isso, foi possível Abraão fazer isso porque Abraão tinha intimidade com Deus, e essa intimidade que Abraão tinha com Deus levava Abraão a conhecer o coração de Deus. E é isso que nós precisamos, amado, conhecer o coração daquele a qual nós servimos. Às vezes o não conhecer o coração de Deus nos impede tanto de usufruir das bênçãos de Deus, nos impede tanto de alcançarmos as vitórias, porque nós não conhecemos, não sabemos o caminho, não sabemos como falar, não sabemos como chegar, né? E o segundo ponto, que nós queremos frisar aqui, da importância de conhecer o coração de Deus, de fato e de verdade, é porque quando nós conhecemos o coração de Deus, isso nos impede de ver o tamanho da dificuldade que estamos enfrentando. Porque quando você conhece realmente o coração de Deus, você nunca olha para a sua dificuldade. Você olha para Deus. E nós temos o exemplo de Davi. Quando ele vai enfrentar os gigantes, quando ele chega lá, que todo Israel estava temendo aquele gigante, todo aquele povo de Israel, aqueles soldados de Israel, temiam os gigantes exatamente por quê, amado? Porque não conhecia Deus, de fato e de verdade. Não tinha o conhecimento da pessoa de Deus, do coração de Deus. Davi, quando olhou para aquele gigante, ele não olhou o gigante, ele olhou Deus. Quando ele viu o tamanho do gigante, ele lembrou do tamanho do Deus dele. Pouco me importa se o gigante tem 3 metros. O meu Deus é muito maior. Então, o nosso conhecimento do coração de Deus nos leva a não olhar as nossas dificuldades como se fossem umas coisas enormes, imensas, impossível de ser transposta, como foi o caso daqueles soldados lá. Quando Davi olhou para aquele gigante, ele disse assim: aquilo ali para Deus é, como eu tenho mania de dizer, né? Desculpa o termo, eu também dizer, isso é café pequeno. Né? Davi olhou e falou assim: quem é esse gigante para Deus?
Porque Ele conhecia. E quando nós conhecemos a Deus, amado, nós olhamos as nossas dificuldades dessa forma. E quantos de nós temos vivido a vida olhando as nossas dificuldades como um obstáculo intransponível na nossa frente, como uma dificuldade que nós não vamos conseguir romper, como um empecilho na nossa vida. Olhamos dessa forma para as nossas dificuldades exatamente porque falta em nós conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós olhamos tudo num outro patamar, num outro nível. Porque quando nós não conhecemos a Deus, nós olhamos a dificuldade de baixo para cima. Tudo que você olha de baixo para cima fica mais alto. Podem experimentar. Isso aqui está nesse nível de altura. Se eu deitar no chão e olhar para isso aqui, vai estar bem mais alto. Porque essa é a visão. Mas se eu olho de cima para baixo, se eu subir e olhar, isso aqui está bem menor. E quanto mais eu subir, menor isso aqui fica. Né? Quem anda de avião sabe que o avião vai ganhando altura, as coisas têm um tamanho. Conforme ele vai subindo, as coisas vão diminuindo. Até o ponto de que você já não enxerga mais. E assim é a nossa vida. Os nossos problemas são muito grandes porque muitas vezes nós olhamos ele de baixo para cima. E esquecemos de olhar para Deus e ter o olhar de Deus para ver aquela situação. Quando nós temos o olhar de Deus para ver a situação não é tão grande quanto a gente pensa. Então, por isso nós precisamos conhecer o coração de Deus. Porque quando nós conhecemos o coração de Deus, nós sabemos que Ele é muito maior e a gente já conhece os planos de Deus para aquilo ali. Né? Davi, quando olhou aquele gigante, ele falou: Deus vai me entregar nas mãos. Porque ele sabia que era o propósito de Deus. Então nós precisamos, amado, conhecer a Deus por isso também. E precisamos conhecer a Deus também, mais de fato, mais de verdade na nossa vida, porque Ele nos ajuda a obedecer e crer na provisão. Amado, se nós não conhecemos a Deus, nós temos muita dificuldade de obedecer. Se nós não conhecemos a Deus de fato, de verdade, nós temos dificuldade de obedecer o que Deus está traçando para as nossas vidas. O que Deus está mandando. Por quê? Porque muitas vezes parece que é uma coisa insana. Parece que aquilo ali vai dar tudo errado. Parece que o caminho que Deus está me levando não tem saída. Né? Eu não vejo uma luz lá no fim do túnel. Eu estou dentro de um túnel. Deus está me conduzindo e eu não consigo enxergar uma luz. Eu não consigo ver. Mas quando eu aprendo a conhecer o coração de Deus, eu consigo crer e consigo ver a provisão de Deus. Abraão, quando foi sacrificar Isaac, está lá em Gênesis capítulo 22. Quando Deus falou: me oferece Isaac, ele obedeceu. Abraão obedeceu porque ele não amava a Isaac? Pelo contrário. Era o filho, né, da paixão de Abraão. Era o filho do amor, não que fosse o único, mas era o filho da promessa. Foi aquele que Deus disse que cumpriria a promessa. Abraão conseguiu obedecer por quê? Porque ele conhecia o coração de Deus. Ele sabia: Deus vai prover. Deus vai prover. Quando nós conhecemos o coração de Deus, por maior que seja a dificuldade que nós estejamos passando, nós acreditamos: Deus vai prover. Deus vai mudar isso. Deus vai trazer um novo. Deus vai transformar. Porque nós conhecemos esse coração. Mas muitos de nós, amados, não conhecemos o coração de Deus. Só conhecemos a mão. A mão que abençoa. A mão que faz. Nós não conseguimos conhecer o coração. Mas conhecer o coração de Deus nos ajuda a obedecer e a crer na provisão de Deus. Conhecer o coração de Deus também é necessário na nossa vida, porque não nos deixa perder a esperança. Amado, quantos de nós temos vivido desesperançosos? Porque nós não conhecemos o coração de Deus. Está tudo errado na minha vida. A senhora só não tem noção de como está. Eu não tenho mesmo não, mas Deus tem. E Jó, com tudo errado na vida dele, lá no capítulo 14, versículo 7, ele diz que há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Amado, que esperança existe para uma árvore que foi arrancada? A esperança de secar e de morrer.
Porque se ela não está na terra para receber os nutrientes, a esperança de uma árvore cortada é morrer. Mas Jó, ele diz, ainda há esperança para uma árvore cortada. Não vai cessar os seus frutos, não vai cessar o seu renovo. Jó, no meio de toda a turbulência da vida dele, ele consegue entender que existe esperança para a árvore que está cortada. Ele consegue entender isso. E olha que Jó ainda não conhecia Deus como ele veio a conhecer mais para frente. Mas nele existia essa certeza. Uma árvore cortada tem esperança de renovo. Amado, na nossa vida nós não podemos perder a esperança. E muitos de nós, devido às lutas que temos travado nesses últimos dias, devido às dificuldades que nós temos enfrentado, nós temos perdido a esperança. Não tem mais jeito. Quantos têm olhado para a situação que temos vivido na nossa nação, que temos vivido no mundo, e achamos que não tem mais jeito? Achamos que não tem mais saída, achamos que não tem mais esperança. Mas conhecer o coração de Deus, amado, renova a nossa esperança. Porque nós conhecemos que Deus, além de poder todas as coisas, Ele tem prazer em realizar todas essas coisas por nós. Ele tem prazer de fazer tudo isso pelas nossas vidas. Então, conhecer o coração de Deus não nos deixa perder a esperança. Se estamos perdendo a esperança, é porque precisamos conhecer um pouco mais o coração de Deus. Precisamos entender um pouco mais a maneira desse Deus agir pelas nossas vidas. Precisamos também, amado, é imprescindível também conhecermos o coração de Deus, porque o conhecimento do coração de Deus nos ajuda a resistir ao pecado. Nos ajuda a dizer não ao pecado. José com a mulher de Potifar. Lá em Gênesis 39, versículo 7, lembra a sequência ali dos versículos. Começa no 37 e vai seguindo. José só conseguiu resistir àquela mulher porque ele conhecia os planos que Deus tinha para a vida dele. Ele havia sonhado e ele havia guardado no seu coração. Então ele conhecia os planos de Deus. Ele conhecia o coração de Deus. Ele sabia exatamente o que Deus queria e o que Deus iria fazer. José, diante de todas as dificuldades que ele passou, que não foram poucas, as dificuldades que eu passo hoje, se eu for comparar com as de José, as minhas não são nada. Foi vendido, foi como escravo, né? Depois foi parar em prisão, para depois, né, ser exaltado, para depois chegar à posição que Deus queria. Ele passou por muita coisa até chegar ali, mas ele sabia, ele conhecia o coração de Deus. E ele sabia que Deus falou e Deus iria cumprir. E a gente só consegue crer, amado, que aquilo que Deus falou vai ser cumprido na nossa vida se nós começarmos a entender o coração de Deus. Se nós não entendermos esse coração, nós não temos condições de continuar crendo nas promessas de Deus. Nós não vamos continuar, não vamos conseguir crer e em função disso nós não vamos estar nos afastando do pecado. Amado, José venceu aquela tentação porque ele conhecia Deus. Se você quer vencer a tentação que estão de perto te rodeia, se você quer vencer o pecado que te prende, que te oprime, se aprofunda no conhecimento de Deus. Se aprofunda em conhecer a Deus, não de ouvir pastor pregar, não de ouvir irmão falar, não de ver milagre acontecer na vida dos outros, mas se aprofunda nesse conhecimento de Deus, num relacionamento com Ele. Nós só conhecemos as pessoas nos relacionando, se não é um conhecimento de vista. Né? Quantas vezes você fala para você conhece fulano só de vista, ou seja, só de ver passar. Mas nós precisamos conhecer a Deus, nós não podemos conhecer Deus só de vista, nós precisamos conhecer a Deus no nosso relacionamento com Ele. Amado, não tem pregação de pastor, não tem milagre que eu veja acontecer. Deus pode ressuscitar um morto aqui e eu sair daqui sem conhecer quem é Ele. Porque o conhecimento que vem de Deus para mim, ele vem no meu interior. Não é uma coisa visível humanamente falando. Não é de eu ver Deus fazer
conhecimento de Deus. É o meu ouvir Deus. É o meu dialogar com Ele. É o meu conversar com Ele. Não é porque muitas vezes nós oramos, mas nós não conversamos com Deus, amado. Porque conversar requer diálogo. É você falar e Deus te responder. É você ouvir Deus falando. É você se submeter ao que Ele está falando, né? Que é mais difícil. É mais difícil ainda do que ouvir, é você se submeter ao que Ele fala. É você aceitar. Mas quando a gente vai conhecendo o coração de Deus, quando a gente vai conhecendo os planos de Deus, se torna muito mais fácil na nossa vida. Cumprir com todos os propósitos, nos afastar do pecado, não perder a esperança, continuar crendo na provisão de Deus, tendo capacidade para obedecer. Quando eu conheço a Deus realmente, amado, e eu quero falar para você nessa noite, Deus quer se revelar a nós dessa forma. Deus não quer mais filhos que não o conheçam de fato e de verdade. Deus não quer que você seja um filho que não tenha liberdade para chegar para falar com Ele. Deus não quer ser um pai em que fala, mas que o filho não consegue ouvir porque não conhece a voz, não sabe que é Ele que está falando. Deus não quer mais um relacionamento desse em família. Deus quer falar e você ter a certeza, Deus falou. E você conseguir responder, porque você conhece a Deus. Eu vou fechar essa palavra, já está no nosso horário para a gente fechar. E eu quero concluir falando para você, que eu poderia passar a noite inteira aqui, amado, te dando vários motivos para você buscar conhecer o coração de Deus, buscar conhecer os planos de Deus, buscar conhecer a vontade de Deus. Eu poderia ficar aqui estendendo uma vigília, te falando sobre esses motivos, mas eu quero fechar essa palavra falando para você que o conhecimento mais profundo de Deus na nossa vida é muito importante, porque conhecer o coração de Deus é tudo o que precisamos para viver em paz e sermos felizes. Tudo que você precisa para ter paz na vida e para ser feliz é conhecer o coração de Deus. Porque aquele que conhece o coração de Deus, ele descansa na sombra do Onipotente. Ele tem tranquilidade. Ele tem paz. Ele tem alegria. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à dificuldade, se nós conhecemos o coração de Deus, nós passamos por tudo isso, glorificando o nome do Senhor. Passamos por tudo isso com alegria no nosso coração. Então, amado, você quer ser feliz, você quer ter paz, passa a conhecer a Deus. Passa a conhecer a Deus em profundidade. E você vai ver como a sua alegria vai ser restaurada. Como você vai ter paz no seu coração. Como você vai ter tranquilidade. Porque tudo que nós precisamos na nossa vida, amado, para alcançar a felicidade, não é dinheiro, não é uma boa casa, não é status, não é ser conhecido por todos. Tudo que nós precisamos para ter alegria e paz na nossa vida é conhecermos o coração de Deus. Então busque isso. Dedique tempo. Para você conhecer uma pessoa, você precisa de tempo com ela. Se você mora numa casa, a pessoa mora na outra, se vocês não têm uma convivência, você nunca vai conhecer aquela pessoa de fato, verdade. Mas se você convive com a pessoa, você passa a conhecer. Né? Quantas vezes você conhecia alguém e quando você tem uma aproximação maior com aquela pessoa, você fala assim, eu não sabia que fulano era assim. Eu não tinha noção de que fulano era desse jeito. Exatamente por quê? Porque havia um distanciamento. E quando nós nos aproximarmos de Deus, nós também vamos nos surpreender. Só que com as pessoas, às vezes, a gente se surpreende. Podemos nos surpreender pelo lado bom da pessoa ou podemos nos surpreender pelo lado ruim da pessoa. Mas em relação a Deus, nós sempre vamos nos surpreender pelo lado bom dele. Porque Deus é bom e não existe injustiça nele. Então que nós possamos buscar esse conhecimento cada dia mais, amado. Que nós possamos buscar cada dia mais conhecermos o Senhor em profundidade para termos uma vida realizada e feliz. Amém?